Centro Educativo Municipal, desembargador, doutor Antônio de Freitas Rezende. Aula de número 16, disciplina Português, 5º ano A. Data 4/8/2020. Professor Erismar Souza. Eu me comunico. Texto expositivo, sinais que falam. Então, vamos dar continuidade aos conteúdos. Nas últimas videoaulas nós fizemos apenas correções de português. Nós precisaremos abrir o livro de português agora nas páginas 70 e 71, onde nós temos o texto Sinais que Falam, que vocês irão ler na casa de vocês, certo? Pois esse texto é bem extenso, para a videoaula não ficar muito grande, que eu tenho feito o menor possível, para não ficar muito longa para vocês. A gente sabe que depois tem atividades ainda, né? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, vamos lá. Você vai ler um texto expositivo. Saiba como as pessoas com deficiência auditiva se comunicam. Então, você já deve ter visto, ou já deve ter ouvido falar, né? Nesse tipo de texto aí, que são os textos expositivos. Nós temos aqui, na página 70. Nós temos, nesse texto aí, nós vimos aí embaixo na imagem, na figura, tem as pessoas se comunicando. Temos a Nájila à esquerda, na figura da esquerda, que ela conta a Aparecida que vai fazer faculdade de arquitetura. E a Aparecida fica surpresa com a notícia, São Paulo 2013, né? Vamos ver aqui se eu faço uma recapitulação bem rapidinho desse texto. Vamos ver se dá para ler ele aqui, que não é tão longo não, certo? Para não ficar muito extensa a videoaula, né? Os seres humanos se comunicam por meio de diferentes linguagens, como as artes, como pintura, escultura, música, cinema, teatro, expressões do rosto e do corpo, como sorrir ou apontar com o dedo, e o idioma de sua comunidade linguística. De todas as linguagens, a língua de um povo talvez seja o meio mais complexo de comunicação. Ela não é apenas um conjunto de símbolos e regras. Uma língua traduz a cultura e o modo de ser de um povo. Por isso, cada povo tem sua própria língua. No Brasil, falamos a língua portuguesa, que é um pouco diferente da que é falada em Portugal. Na França, fala-se a língua francesa. Entre os povos indígenas do Brasil, há quase 180 línguas, como o Guarani, o Vaiampi, o Apinaié. Todas essas línguas são orais, ou seja, elas são faladas. Isso quer dizer que são faladas com o uso da voz e podem ser compreendidas por pessoas que ouvem. Mas e as comunidades de pessoas surdas? Como elas fazem para se comunicar? Saiba que as pessoas com surdez também têm uma língua reconhecida por lei, é a língua de sinais. Em cada país há uma língua de sinais própria daquele povo. No Brasil, nós temos a língua brasileira de sinais, chamada de Libras, que é a sigla de Língua Brasileira de Sinais, Libras, certo? Que é composta de um alfabeto, letra a letra, e um conjunto de sinais que representam ideias completas. Tudo isso falado com as mãos e com as expressões faciais e corporais. Lá na sala de aula eu coloquei os numerais, né? Coloquei os números decimais, tem do 0, acho que se não me engano até o 10 que eu coloquei, até o 9, até o 10, né? Já faz tanto tempo que a gente não está na sala de aula, mas vocês deveriam ter observado que tinha cada número e tinha também lá em libras como é que se escreve aquele 0. Que se escreve não, na verdade se utiliza, né? Tem como se escreve como a gente vai fazer o número e tem como é que se usa para mostrar que é o 0, 1 ou 2 para uma pessoa. Não é isso que tem problema de surdez. Alguns alunos já devem ter observado lá. E aqui do outro lado nós temos o alfabeto datilológico. Ok? Com esse alfabeto, a pessoa com deficiência auditiva pode compreender qualquer língua oral e soletrar palavras. Em Libras, ele é usado para nomes próprios e palavras que não têm sinais específicos. É justamente esse aqui
que tem lá abaixo daqueles números que eu coloquei lá na sala, certo? Na sala de aula que nós tivemos pouquinho tempo para poder analisar eles, né? Mas você já deve conhecer ou já deve ter visto também esses sinais aí, feito com as mãos, né? Se vocês quiserem aprender um pouco mais, vocês observem aí no livro de vocês, na página 71. Sinais em libras. Veja alguns exemplos de sinais. O sinal para casa sofre alteração no ponto de articulação e no movimento formando sinal para o vizinho. Olha só, casa, a menina está mostrando aí, que é a casa, e vizinho é como se ela estivesse movendo a casa aí um pouquinho para a direita dela, né? Ok? Existe uma diferença. Estudar, olha o jeito como mostra a mão. E casa mais estudar, estudar em casa, ou seja, casa mais estudar, que seria no caso a escola. Olha só como é que se faz. Isso aí é os sinais de Libra, certo? Sinais em libras. Vocês podem aprender um pouquinho depois mais sobre isso, tá bom? Então agora nós vamos às atividades. Um pouco de conversa. Converse com os colegas. O português que falamos no Brasil é um pouco diferente do que é falado em Portugal. Isso é da página 72, certo? Você já ouviu o português de Portugal? Sabe apontar uma diferença? Isso daí é pessoal, então vocês vão colocar a resposta de vocês. Se vocês já ouviram, vão colocar que sim, né? Se já ouviram alguma diferença, vocês vão dizer também se houve alguma diferença. Se alguém acompanha algumas novelas que passam, alguns filmes também, né? Às vezes tem algumas pessoas que são de Portugal, ou até alguns canais de TV também, tem canais para assinatura de Portugal, que vocês podem observar que eles falam um pouquinho diferente. B. Você conhece alguém que usa a língua de sinais? Se vocês conhecerem, vocês vão dizer que sim e escrever o nome dessa pessoa. Se não, vocês coloquem não. Já tentou aprender essa língua? Eu tenho vontade de aprender, inclusive tenho vontade de fazer um curso, né? Mas ainda não sei completamente, mas entendo um pouco. B. A palavra datilológico é assim formada: dátilo mais logia mais ico. Dátilo veio do grego que quer dizer dedo, logia também do grego que quer dizer ciências, e ico é a terminação do adjetivo. Por que o alfabeto é chamado datilológico? Já está praticamente a resposta aí, ó, explicadinha na letra D, certo? Compreensão. Para expor um assunto com clareza, o texto expositivo precisa estar bem organizado. As ideias e os conceitos devem ser reunidos corretamente em parágrafos. Os intertítulos ajudam a separar as diferentes informações. Vamos lá. Continuando aí na página 72, a questão de número 2. O texto que você leu está organizado em parágrafos. Tem quantos parágrafos? Aí vocês vão voltar, certo? Lá no texto, nesse textinho aqui, vão contar os parágrafos. Olha, os parágrafos estão bem separadinhos aí. Só de olhar eu já sei quantos parágrafos tem. Vocês lembram o que é parágrafo, né? Aquele espaço que tem da margem inicial da folha e começa a escrever, não é isso? Um determinado assunto, uma parte do assunto. Então tá bem explicadinho aí. Vocês vão contar e dizer quantos parágrafos tem aí nesse texto. Nesse texto da página 70. Há títulos e intertítulos. O que são títulos? É o que explica, não é isso? E esse texto ele não para só na página 70, como vocês viram. Ele passa para a página 71. Título é a parte principal, não é isso? É o do tema principal, quando você vai especificar. Quando você divide ele, que são esses intertítulos ou subtítulos, você dá pequenas outras ênfases, ou seja, chamar atenção com o nome do que você vai falar. O mesmo tem tudo a ver com o mesmo texto, com o texto principal, mas é como se você tivesse dividido em pequenos outros textos. Pronto, eu já dei praticamente as respostas, vocês vão encontrar aí, né? Se tiver, vocês vão escrever quais são esses intertítulos. Segundo, escreva o parágrafo que corresponde a cada assunto exposto. Qual é o parágrafo que explica as diferentes línguas? Você vai dizer se é o parágrafo 1, se é o parágrafo 2, se é o parágrafo 3, certo? Se é o 4, não sei quantos parágrafos tem. Se vocês acharem que é o parágrafo 2, vocês vão colocar segundo parágrafo, dependendo do que vocês entenderem ou encontrar aí. Que na próxima videoaula a gente faz a correção. B. Qual é do parágrafo que fala sobre a comunicação em diferentes linguagens?
Vocês vão procurar esse parágrafo também. Qual é o parágrafo que fala sobre a apresentação de línguas de sinais e libras, que corresponde a isso? E qual é o parágrafo que corresponde à apresentação do alfabeto datilológico? Qual parágrafo tem a conceituação de línguas orais? E qual parágrafo tem exemplo de sinais em libras? Só daí dá para vocês saberem mais ou menos que tem muito parágrafo esse texto. Lembrando que o texto é da página 70 e 71. Mesmo passando para a página 71, não é outro texto. É a continuação do texto, tá bom? Quarta questão aí na página 73. Circule as alternativas corretas de acordo com o que você observou na questão anterior sobre os parágrafos, ok? A. Em cada parágrafo foi apresentado um aspecto do tema? Sim ou não? Se sim, vocês vão circular ele. Se não, vocês não circulam. B. A cada parágrafo o tema foi exposto da informação mais específica para a mais ampla? Será se foi isso? Se foi, vocês vão circular também. Se não, vocês não circulem. C. A cada parágrafo o tema foi exposto da informação mais ampla para a mais específica? Se for, vocês circulem. Se não, também não circulem. D. Em cada parágrafo, o tema foi desenvolvido sem critério de organização, não organizaram nada? Se foi assim, vocês circulem. Se não, vocês também não circulem. Quinto. Que informações são dadas após cada intertítulo do texto? Sempre traz uma informação. Qual é ela? Vocês vão escrever aí, tá bom? Sexto. Na organização do texto expositivo também foram usadas imagens. Letra A. Que tipo de imagem for usada no texto? Certo? Se foram imagens de fotos, se foram quadros, se foram ilustrações, não é isso? Se foi um gráfico, vocês vão observar aí e dá para vocês responderem, tá bom? Para que servem essas imagens? Para que serve a imagem? Para que serve a imagem dentro de um texto? Coloca ela para quê? Vocês vão me dizer e me explicar aí para que ela serve. Ainda continuando na página 73. Fique sabendo. O uso de imagem no texto expositivo contribui para tornar a explicação mais clara. Olha só. Aí a respostazinha de uma questão que nós acabamos de ler. Fotos, quadros informativos, ilustrações são recursos usados para complementar ou ilustrar a explicação. Se vocês observarem tudo que a gente lê nessas páginas de atividade ou no próprio texto, é onde está justamente as respostas dessas perguntas que foram feitas aí nas atividades. Então, basta prestar atenção, ler direitinho, se não compreendeu, volta novamente que você vai lá e vai compreender. Tudo que é novo pra gente, que a gente já não conhecia ou não conhece, claro que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade assim que a gente vê a primeira vez, mas se a gente prestar bastante atenção para aprender mesmo de verdade, a gente vai saber encontrar a resposta. De olho na linguagem. Sétima questão. Releia. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais. Por que foram usados aspas em falado? Eles estão usando apenas as mãos, né? Vocês vão responder por que foi usada essas aspas na palavra falado. Ler e compreender e aprender. Ler para aprender. 8. Você já tinha ouvido falar sobre a língua brasileira de sinais, Libras? Se sim, vocês vão dizer. Se não, coloque não. 9. A exposição do texto foi suficiente ou você gostaria de saber mais sobre a língua brasileira de sinais? Eu, particularmente, gostaria de saber mais, né? E para isso existem as pesquisas aí, tem na internet, ou então você falar com alguém que conheça mais sobre o assunto, né? Mais esclarecido sobre o assunto. Vamos agora para as informações. As atividades deverão ser copiadas e respondidas no caderno. Caprichem na letra para que sejam compreendidas, evitem acumular atividades e use o livro didático de português como suporte, páginas 70 até a 73. Bons estudos e nossa videoaula vai encerrando por aqui.